Muito bem. Plim, plim, 19 horas. Vamos Começamos? Então, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais esse dia da nossa live, não é? Da nossa semana de soft skill, que a EDEVO, a Escola de Negócios, a Escola de Inovação e de Comportamentos, nos está proporcionando essa semana toda, que está bombando, as pessoas agradecendo muito. A gente recebe muitos e-mails, muitas mensagens dos conteúdos que passamos e que as pessoas já estão utilizando. Eu fico muito feliz, eu fico muito grata por tudo isso. Eu e todos os colegas que estão aqui durante essa semana, que estão já utilizando e tendo resultados excelentes. Então, a nossa missão é essa, de estar compartilhando tudo isso com vocês. Para quem não me conhece, que está chegando hoje, meu nome é Beth Lorieri Vanin, eu sou psicóloga de formação, sou coordenadora aqui da EDEVO de conteúdos comportamentais e atuo, né, dentro de empresas, de bancos, de instituições religiosas, trabalhando com a diversidade das pessoas, principalmente com lideranças na área clínica e na área organizacional. E hoje, como o tema qual é o mesmo tema, pessoal? Lembram qual é? Autoconhecimento. Autoconhecimento é um pilar da inteligência emocional que nós tivemos lá na segunda-feira no nosso primeiro encontro. Então, hoje nós abriremos mais esse tema para que vocês possam utilizar de ferramentas e conteúdos para que vocês continuem aí melhorando, conseguindo melhores resultados na sua vida pessoal e profissional. E para hoje, o nosso convidado é o Vlamir Carvalho, que está aqui. Muito obrigada, Vlamir, pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Beth. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. É um prazer fazer parte, né, da EDEVO, enquanto professor também aí, compartilhar conhecimentos, aprendendo cada vez mais, né, que o conhecimento ele só é válido quando a gente o compartilha. E todos nós, quanto mais a gente passa, mais a gente aprende, né? Aprende através da recepção do outro, do aprendizado do outro, da dificuldade do outro, respeitando cada um no seu tempo, no seu propósito. Agradeço muitíssimo o convite de fazer parte aí desse grupo seleto e poder hoje compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre o autoconhecimento. Boa, Vlamir. Então, quando nós falamos de autoconhecimento, nós falamos diretamente da capacidade que nós temos de reconhecer os nossos próprios sentimentos para que possamos usá-los a nosso favor para tomarmos as decisões necessárias da nossa vida. Então, praticamente é uma investigação de nós mesmos, não é isso? Que envolve o uso da nossa autoconsciência, que nós veremos muito hoje sobre isso, e a busca de algo que nos leva a nos tornarmos pessoas melhores. Mesmo nesse período difícil, e eu peguei aqui para trazer um pouquinho para vocês, que vem bem a calhar agora para trabalharmos com autoconhecimento, saiu aí pela CNN do Brasil, que 80% das pessoas estão mais tristes, pesquisas que foram feitas, e como lidar com isso, e nada como o autoconhecimento para nos ajudarmos. Inclusive, a inadimplência que ocorre aqui no nosso país está por volta de 61 milhões de pessoas que estão com essas dificuldades. Então, isso segundo, não é, a Confederação dos Lojistas e também do SPC, que nos proporcionam, né, esses dados e o quanto que isso gera nas pessoas ansiedade, tristezas, né, que já temos aí 80%. Então, de cada 10 pessoas, 8 estão sofrendo com sintomas, inclusive fisiológicos, que é a somatização. Depressões, ansiedade, medos, grandes tristezas, enfim. Então,
vem a calhar o nosso tema hoje, para falarmos um pouco sobre esse autoconhecimento, para nos ajudarmos a lidar melhor com todas essas dificuldades que vivemos. Já tínhamos as nossas, e agora, com todo esse cenário que vivemos, está muito mais difícil. Então, como é que nós podemos lidar melhor com isso, Vlamir? Na realidade, estamos, vivendo cada um de nós um momento muito novo. Quem que imaginaria, creio eu, que pudéssemos participar de um momento como esse, onde o mundo todo pararia em função de uma situação alarmante como esse vírus, né? Então, assim, esse novo conhecimento, essa necessidade de que nós precisamos nos adequar, ele vai de encontro justamente com o autoconhecimento. O quanto eu me conheço, efetivamente, e o quanto do que eu me conheço, eu sei que sou capaz, por exemplo, de me reinventar, de poder lidar com essas situações novas, com as situações adversas. Essa realmente é algo fora do comum, não dá nem para ser comparado a nada. Mas no dia a dia, nós temos muitas situações que acabam nos colocando nesse tipo de sentimento, de percepção. Então, o importante nesse momento é fazer uma autorreflexão, entender dentro desse contexto, fazer aquele momento de vida, como é que eu estou, o que eu posso fazer nesse momento para me sentir talvez menos impactado, como você falou, 80% realmente é um percentual muito alto, de pessoas tristes. E quando a gente fala triste, aí reverbera várias situações, tristes, com medo, inseguras, no sentido dos seus empregos, se terão ou não esses empregos, algumas pessoas inclusive já perderam. Empresários pequenos, médios, grandes, micros também, empresários que também têm que paralisar suas situações, aí também tem que lidar com isso, alguns têm um pessoal aí, os seus colaboradores, e também tem que trabalhar com isso. Então, todos esses impactos acabam gerando conflitos, por eu não conhecer, não ter vivido anteriormente uma situação como essa. Então, não tem no meu mindset, na minha memória, esse registro, que a gente fala que é o que a gente guarda, o nosso repertório. Nós não temos essa situação, ela é nova, um novo normal. Então, eu acredito que nós tenhamos desde já um mundo antes do coronavírus e um mundo pós-coronavírus. Acho que muita coisa vai ser reinventada, muita coisa vai ser disruptiva. Quanto mais facilidade cada um tiver, quanto mais cada um se autoconhecer melhor, menos impactado ele vai ficar. Ele vai sentir, obviamente, vai ter todas essas percepções, mas ele vai se sentir, ele vai conseguir trabalhar isso com mais tranquilidade. Sim, e aí como é que nós podemos lidar, não é, com todas essas dificuldades? O que vem a ser esse autoconhecimento? Como é que eu trabalho com esse autoconhecimento? O que é isso propriamente dito, de uma forma mais prática, para que as pessoas possam utilizar para o dia a dia? Conta aí para nós. Existe, se cada um entrar, hoje em dia, como você falou, como a gente agradeceu a tecnologia que nos permite hoje, estarmos aqui juntos, apesar da distância física, nós temos essa proximidade, então, essa convivência social. O autoconhecimento, existe várias definições, mas nada mais é do que você entender dentro dos seus pensamentos, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, esse pensamento juntamente com o sentimento, e combinando com o que eu não estou vendo, Então, seria assim, acho que 3 níveis que a gente pode trabalhar para facilitar o entendimento: o pensamento, o sentimento e o que eu não estou vendo. Porque o que eu penso está relacionado ao que eu conheço, necessariamente, ou não. Então, quanto mais eu conheço da minha capacidade, quanto mais repertório, como eu falei, eu tenho de vivência, então eu já em algum momento eu já passei por isso ou algo semelhante a isso. Então, o que eu fiz naquele momento, de que maneira eu agi e qual é o resultado que eu tive? Foi bom aquele resultado? Se sim, ótimo, é uma receita que eu posso segui-la. Se não, o que eu posso fazer de diferente daquela situação que eu tenho registrada, que eu fiz numa situação parecida a essa, que eu posso fazer nesse momento diferente,
E os sentimentos que eu experimentei, né, que eu experimento, e quando tem um sentimento novo, é aquela coisa, como é que eu lido com isso, né? O que eu não estou vendo? Por mais difícil que seja a situação como essa que nós estamos vivendo, ainda é possível encontrar um lado positivo. Mas existe um lado positivo? Existe. Existe um tempo, por exemplo, eu e acredito que muitas outras pessoas que eu conheço, que eu não conheço, aproveitar esse tempo para se reorganizarem, para reverem algumas questões. Então, esse autoconhecimento, ele agloba tudo isso, né? Ele encontra com tudo isso e vem daí essa ideia. Então, é um momento também de trabalhar um pouco desse autoconhecimento para entender, por exemplo, se tecnicamente, do lado profissional, eu preciso melhorar alguma coisa, o que eu posso fazer? Posso ter uma leitura, posso fazer um curso, foram liberados centenas, milhares de cursos gratuitos. Todos esses ingredientes, eles ajudam e nos auxiliam nessa questão do autoconhecimento. Sim, e como é que nós podemos, no nosso dia a dia, né, como é que eu faço? Porque quando nós entendemos toda a nossa parte fisiológica, né, neurológica do nosso corpo, do nosso cérebro, principalmente, que nós sabemos que as nossas emoções, elas advêm, né, essas emoções que são impulsivas, que a gente não consegue muito, o que está acontecendo? De repente eu tenho essas emoções muito fortes, ou chora muito, ou ri muito, fica bravo demais, bate, berra, grita, esperneia, que pode estar acontecendo muito agora, nesse período. Então, nós sabemos que isso advém das amígdalas cerebrais, nós temos duas amígdalas, que é totalmente diferente da que nós temos aqui no gogó. Então, bem aqui no topo das nossas orelhas, nós temos duas amígdalas, que elas armazenam todas as nossas emoções. Então, é como um diamante bruto. Está tudo ali, tudo que a gente sente, ela bombeia ali, ela quer sair. E aí nós temos o neocórtex que diz, né, junto com o hipocampo, que diz, não, agora não é hora de chorar, de gritar, é mais ou menos aquela parte que fala para nós assim, tá um calor danado, e a amígdala diz, fica pelado, sai na rua pelado, qual o problema? Tá um calorão desse, não é? E aí o neocórtex, né, com o hipocampo diz, não, você vai ser preso, e aí nós seguramos as nossas emoções mais fortes. Aí isso é que acontece automaticamente dentro do nosso cérebro. E como fazer, não é? Quais são alguns recursos e bons recursos que nós podemos praticar agora no nosso dia a dia para que nós possamos ajudar aí no nosso neocórtex a segurar as impulsividades da amígdala, que é um processo natural nosso, que vai ocasionar principalmente essas somatizações que eu disse anteriormente. Então, o que a gente pode fazer no dia a dia para dar uma ajuda aí para o nosso neocórtex e para qual é esse autoconhecimento, né? O que eu posso prestar atenção em mim, me autoconhecer, para eu segurar um pouco isso? Na realidade, são vários os fatores, né? Porque tem algumas emoções, como eu falei, que está no repertório, né? Está no registro, né, mental, psicológico, tanto racional como irracional, né? É importante as pessoas, nesse momento, procurarem entender. Como eu falei anteriormente, a questão do pensamento, sentimento, que eu não estou vendo, são níveis que impactam diretamente nessa percepção nossa da questão do autoconhecimento. Então, se eu tenho alguma dificuldade, se ela se apresenta naquele momento, vamos supor, como você falou, se ela for de medo, raiva, alguma coisa, então assim, quando que eu passei por alguma coisa que me promoveu ou me provocou esse mesmo tipo de sentimento, né, essa percepção? Então, de novo, o que foi que eu fiz naquela situação que deu certo? Eu posso experimentar, posso ter essa experiência como um referencial para que ela me tranquilize, para que ela me coloque mais no centro da ação, né? Que é o que a gente usa o termo de centramento. Quanto mais centrado eu estou, melhor serão os resultados, porque eu consigo respirar melhor, consequentemente, meu cérebro é mais oxigenado, e com isso eu acabo tendo as melhores respostas.
Então, se é alguma coisa relacionada ao físico, talvez dentro do possível e na medida do tempo permitido e dentro de casa, apesar de algumas limitações, nós temos condições para isso, a gente pode fazer com que o exercício, por exemplo, para você colocar um pouco para fora essa energia, né, que está condensada de alguma forma, talvez negativa pelo fato de estar provocando reações como medo, como pressão, alguma coisa do gênero. E também, se for de uma outra forma, tomar um banho, né, no sentido físico, você vai lá e toma uma ducha gelada, uma ducha quente, algo que te traga de volta para aquilo que você conhece do seu melhor. Então, o autoconhecimento é a forma como a gente se autorregula também, como eu vou lidar melhor com essa situação, de que maneira eu posso agir aqui e agora para ter um melhor resultado. Um exemplo que me vem à mente agora, em cima do que você me falou, quando as pessoas viajam de avião, né, normalmente tem lá as instruções, poucas pessoas prestam tanta atenção nos comissários de bordo, né, quando eles estão falando. Mas é mais ou menos assim, né? Entre tantas as instruções tem, em caso de descompressão, máscaras cairão sobre a sua cabeça, coloque-a primeiro em você, para depois você poder auxiliar quem está ao seu lado. Eu acho que é um bom exemplo, que é uma situação, vamos supor, eu estou viajando, nunca aconteceu comigo, mas vamos supor que haja realmente essa questão, né, de uma descompressão, e aí essa máscara cai. Normalmente, se eu me conheço bem, eu vou ter essa questão mais clara, esse centramento de pegar essa máscara e colocar em mim primeiro, para depois eu ajudar minha esposa, por exemplo, ou meu filho, se tiver à minha direita ou à minha esquerda. Então, assim, eu acho que é bem isso, é dentro da situação, dar um passinho para trás, que a gente chama na programação neurolinguística de dissociação, para eu poder me ver naquela situação e escolher qual é a atitude, qual a ação que eu vou ter naquele momento para poder ter o melhor resultado. Então, a gente pode também, como você está dando esse exemplo do avião, então, quando nós andamos, não é? Quando nós estamos no avião, tem todas essas explicações que antecede, não é, a decolagem do avião. São os repertórios aí. Oi? São os repertórios, né? Porque são repetidos todas as vezes. Né? Então, eu tenho um conhecimento antes que me prepara para a ação depois. Bravo. Então, se eu busco mais conhecimento, como hoje as pessoas estão aqui conosco e durante a semana toda, então todos esses conhecimentos podem e devem ajudar as pessoas nesse autoconhecimento que pode prevenir uma situação mais catastrófica como essas que eu citei no início, desde os medos, as somatizações ou coisas parecidas. Então, isso é um fator muito importante da gente ter esse conhecimento para nos ajudarmos a entender como que nós funcionamos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Perfeito. Eu, desde pequena, eu sou considerada, né, dentro da família, você é diferente, você é chata, principalmente diferente. Por quê? Porque eu sempre me incomodei com barulhos de gente que faz barulho para comer. Fazer barulho para mascar chiclete, né? Todos esses barulhinhos, torneira pingando, né? Esses barulhinhos pequenos me irritam, sempre me irritaram. Mas eu nunca entendi por quê. Eu era chata, não é? E eu aprendi, eu acho que o autoconhecimento vem daí, desde então, que esse era um problema meu e que as pessoas não tinham nada a ver com isso, então eu tinha que me afastar um pouco ou lidar com aquilo, ter o autocontrole para que eu pudesse conviver com as pessoas, porque muita gente faz esse barulho, inclusive meu pai fazia muito, então tinha que conviver, e eu amava muito, eu queria estar junto. Então eu desenvolvi isso dentro de mim. Quando eu me tornei adulta, e principalmente por causa da minha profissão, que eu fui descobrir que isso é um problema neurológico, que quando eu descobri, que eu vi que tem um monte de gente que tem esse problema, inclusive a Vivi, que está aqui também, que é minha sobrinha, tem também,
que esqueci até o nome dessa deficiência. A minha é muito leve, mas isso leva as pessoas a se ausentarem dos lugares, enfim. Então, para mim, é um autoconhecimento, eu conhecer possíveis sintomas que nós tenhamos, que até nós nascemos com eles, ter esse conhecimento para nos entendermos, e assim eu consigo lidar melhor e não deixar que esses sintomas, desde que sejam fisiológicos também, isso é um autoconhecimento. Então, além disso, não é? Dos perfis que nós temos, que nós somos. Então, tem pessoas que são mais críticas, tem pessoas que são mais exigentes, tem pessoas que são mais boazinhas, tem pessoas que são mais introspectivas. Então, a partir do momento que eu aprendo a lidar com essas características comportamentais que eu tenho, eu consigo lidar com isso e me relacionar melhor com as pessoas e fazer com que isso me ajude a ser uma pessoa melhor, não uma pessoa inconveniente, não é? Principalmente no nosso lado social, afetivo, enfim. Então, nessa linha de pensamento, não é? O autoconhecimento, ele é muito importante, eu conhecer também as minhas dificuldades e inquietudes. Tem pessoas que se vitimizam, então quais são aí as suas, são os nossos inimigos internos, nós até falamos um pouquinho ontem sobre isso, e quais são, né, paralelo a isso, as coisas boas, os recursos bons que nós temos para trabalhar com tudo isso. Então, todo mundo tem, senão nós não estaríamos aqui, em pé, vivos e passando por toda essa crise que estamos passando, não é? Então, coragem, alegria, bondade, amor, bom humor, enfim, tantos quantos outros recursos que nós podemos nos darmos conta para usarmos nessas dificuldades do dia a dia. Não é nessa linha de pensamento, de conhecimento? Exatamente. Inclusive, assim, quando a gente fala um pouco do que eu acredito, né, a gente entra um pouco na parte de crenças, né? Crenças limitantes e crenças propulsoras, que a gente trabalha muito também na programação neurolinguística. Então, assim, aquilo que eu acredito piamente é aquilo que vai fazer a diferença ou não na minha vida. Então, assim, é a mesma coisa, eu não consigo fazer isso, ou eu consigo fazer isso. A mesma energia que eu despendo para conseguir é a mesma que eu gasto, no caso, para não conseguir. Mais ou menos assim, um exemplo que me vem à mente. Eu não consigo chegar no horário, tá? Então, uma coisa que eu acho que é super importante é a gente trabalhar nas questões, nos porquês. Por que eu não consigo chegar no horário? Porque eu perco a hora. Por que eu perco a hora? Porque meu sono é profundo, pesado. E o que eu faço? Por que ele é profundo? Porque eu durmo tarde. Então, todos esses porquês, eles ajudam a cada um de nós entendermos o porquê que eu consigo e o porquê que eu não consigo. Como você falou, Beth, todos nós temos capacidades iguais de conseguir, tá? Talento já é uma coisa diferente. Talento já é aquela coisa nata que nasce com você. Mas a capacidade que vem do autoconhecimento, ela nos permite corrigir situações que queiramos corrigi-las, né? Se eu entendo, por exemplo, que para eu chegar no horário precisa fazer alguns comportamentos, então é mais ou menos voltar um filme, né? Eu volto esse filme para eu entender quais os passos que eu dei para eu conseguir obter ou não aquele resultado. Se aquele resultado foi positivo ou não. Então, tem um filme que eu estou tentando lembrar agora, eu acho que se chama Sideways, que ele trata exatamente desse tema, né? A pessoa, ela age de uma forma tão dentro da sua acomodação, do seu comodismo, da sua zona de conforto, que ela não consegue fazer as coisas em tempo que ela deveria. E aí depois ela vem com o quê para as outras pessoas? E no filme você percebe, pela fisionomia de cada um, que todos já sabem, já conhecem aquele repertório, né, da pessoa.
Então, eu vou usar bastante a questão do repertório, que tem a ver com o autoconhecimento. O que eu tenho guardado aqui dentro é o repertório que eu utilizo no meu dia a dia, né? Então, é importante eu entender, eu posso conseguir fazer essas questões, não quer dizer que eu serei o melhor naquilo, né? Um outro exemplo que está me vindo à mente agora, aquele Tiger Woods, que é um jogador de golfe profissional, um dos maiores do mundo, ele é muito conhecido, né? O forte dele, se a gente pudesse falar do autoconhecimento, onde ele tem pontos fortes, né? Ele tem uma capacidade de giro fantástica na hora que ele arremessa, né, com o taco de golfe. É um dos pontos fortes dele, uma característica dentro do que ele já sabe, que é um talento, e também tem a ver com o autoconhecimento dele que ele se trabalhou. E ele entende que, e ele sabe que já nas tacadas curtas, nas tacadas longas, ele é um dos melhores do mundo. Nas tacadas curtas, ele já tem uma certa dificuldade. Então, o que ele se propõe a trabalhar? Nessas tacadas curtas, ele sempre trabalha melhor, porque ele sabe que esse não é um ponto forte dele. Então, ele tem a consciência de que nesse ponto ele precisa melhorar alguma coisa. Então, a cada vez, nesse ponto específico, ele melhora através dos treinos e tal. Então, cada um de nós, pegando esses dois exemplos, podemos nos melhorarmos também nesse aspecto, entendendo que nós podemos fazer diferente. Se eu entendo que aquela receita que eu experimentei, né, que é mais ou menos o acerto e erro, né? Peguei a experiência, eu vou fazer desta forma, vou escolher fazer assim. Deu certo? Ok. Eu adoto como uma postura nova. Não deu certo? Vou voltar e vou fazer de uma outra maneira, até que eu encontre a minha maneira, tá? Não tem maneira certa, não tem maneira errada. É uma coisa muito pessoal de cada um, né? O segredo está aí. Quando eu me comparo a outra pessoa, muitas vezes eu corro risco, porque às vezes aquela pessoa é muito bom naquilo, porque é um talento dela nato, né? Daquela coisa já vem da essência. E quanto mais eu trabalho os meus talentos, quanto mais eu trabalho aquilo que me faz feliz e que eu gosto de fazer, logicamente que eu vou me destacar. Então, quando a gente vê, por exemplo, um palestrante falando divinamente, um economista falando de números com uma tranquilidade total, e entre outros falando cada um do seu assunto, você vê, quando a pessoa gosta, que você entende, mesmo você sendo leigo no tema, mesmo sendo um tema técnico, a pessoa consegue te passar a mensagem. Sim. Então, a gente volta, então, para o autoconhecimento, a importância de ter informações e também de repetirmos alguns padrões bons, até isso se automatizar dentro de nós. E daí eu mudo o comportamento. Exatamente. É o acerto, é uma prática, né? É mais ou menos como o hábito, né? O que é um hábito? Seja ele positivo, a gente chama de hábito, negativo, a gente chama de vício, né? Então, é aquilo que eu pratico com constância. E aí a gente pode entrar nesse tema, mas aí já vai variar. Porque, por exemplo, por que eu fumo? Se eu sei que faz mal, por que eu continuo fumando, né? Então, assim, de novo, é o questionamento da pessoa, entender se aquilo me faz mal, de novo, os porquês. Por que eu fumo? Por que eu gosto? Eu gosto por quê? Porque me dá prazer. Me dá prazer por quê? Esse mora para entender, mas se me faz mal, por que eu continuo fumando? Em que momento eu posso escolher fazer diferente isso? E uma coisa que eu gosto... Ramiro, mesmo se uma pessoa, né, dando esse exemplo que você deu aí do fumante, mesmo que ele se pergunte, né, e leve realmente excelente essa dos porquês, porque eu gosto muito, também utilizo. Mas aí a pessoa continua fumando. Então, isso é uma escolha e não deixa de ser também um conhecimento para ela. Ok, eu sei, eu tenho as minhas respostas e eu quero continuar fumando, mesmo que isso me leve a doenças ou até a morte. Mas é uma escolha minha. Sem dúvida. Não é? Então, não deixa de ser, eu estou me conhecendo e mesmo eu me prejudicando, eu tenho essa consciência. Então, não temos muito o que fazer com essa pessoa, né? Até porque as pessoas só mudam se elas querem, porque ninguém muda ninguém. Né? Nós já sabemos disso. Perfeito. Exatamente. Na realidade, a escolha está também diretamente ligada ao autoconhecimento, né? Sim. Eu posso escolher ou não ser feliz. Eu posso escolher ou não ter sucesso.
eu posso escolher ou não ser vítima, né? Eu gosto muito da frase, só fazem com você o que você permite que façam, né? Então, se você realmente... E uma outra também que eu gosto muito, que é a maior loucura do mundo, é fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então, a partir do momento que eu me conheço melhor, eu tenho a capacidade de discernimento de entender, né? A partir das minhas escolhas, quais são os resultados que eu vou obtê-los. Se eu escolho permanecer na minha zona de conforto, significa que eu não quero mudanças. Se eu não quero mudanças, o meu autoconhecimento para ali, se limita ali. Porque o autoconhecimento, ele muda, né? De acordo com o que você vai mudando, ele vai mudando junto. Esse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo, dessa pandemia, ela nos proporciona novos pensares. Então, se nós não agirmos de forma disruptiva, nós não conseguimos acessar outras situações, outras percepções que nós temos e que ainda não foi usado, por exemplo, porque a situação é nova. Então, o autoconhecimento, ele é vivo e ele se modifica de acordo com o tempo e com as situações que nós vamos vivenciando. E todas elas estão diretamente ligadas às nossas escolhas. Sim, então quando nós, né, estamos agora dentro de casa e as famílias que estão aí convivendo, né, os casais convivendo e os que têm filhos pequenos ou adolescentes, o quão difícil para isso, a gente tem falado isso quase todos os dias. Então a importância de eu me autoconhecer. Se eu me irrito, se eu me conheço, que eu me incomodo, que o meu filho fique gritando. Eu dei muita risada com uma paciente que ela tem um filho pequeno, acho que tem 3 anos o menininho, sapequinha, tudo um fofo, lindo. E aí ela estava me dizendo, quando ele começa a gritar, né, brincando, gritar, aí ela conversa com ele, se ele está lá no quarto dele brincando, gritando, ela puxa a porta e diz para ele, ok, né, a hora que você terminar essa brincadeira de gritaria, pode sair a hora que você quiser. E se tornou um hábito entre eles, eu achei super legal. Então, ela reconhecer, sem ter que berrar com ele também, porque nós sabemos que não resolve nada, não é? Ela criou, não é, um treino com o filho dela, ficou predisposto, né? Que toda vez que gritar, ou se ele está brincando na sala, ele está gritando, ela se incomoda, incomoda, ela vai para o quarto e fecha a porta. Aí a hora que ele termina de berrar, gritar, não, ele vai lá e abre a porta. Eu falei, olha, que máximo, não é? Então, o autoconhecimento é muito ligado a isso. Esses comportamentos, tem algumas pessoas dizendo que quando eu falei do barulhinho, que irrita, adoro falar sobre isso, que aparece um monte de gente, eu também tenho. Então, nós somos normais. Assim como outras coisas, né? Nossas chatices, som muito alto. Então, como é que eu posso fazer, ao invés de eu ir lá bater de frente, não é? Gritar, espernear, xingar, ou me fechar e aquilo me fazer mal, eu posso encontrar. Isso é o autoconhecimento. Sem dúvida. Vias de regra que eu posso fazer, desenvolver, criar, inovar. Nós estamos num momento de inovação. Nós estamos num período de inovar em tudo que nós vivemos atualmente. Então, de ir buscando essas alternativas para que nós possamos fazer esses momentos mais leves. Isso é autoconhecimento. Então, isso a gente estou falando de dentro de casa, você também aí com o teu chefe, com o teu gerente, com o teu líder, e o líder aí com seus liderados também. Então, eu penso que é prestar atenção, o que me incomoda, não é? Para que eu possa buscar inovar um novo comportamento, como você mesmo disse, dar um passinho para trás, que é dissociar, para que eu possa refletir sobre qual é a melhor atitude. E assim não desabar, porque vai desabar tudo, porque nós estamos todos confinados, não é? Você mesmo já comentando já dá a resposta, né? Porque eu acho que acredito mais ou menos que seja isso mesmo. Tem uma psicóloga americana, Tasha Eurich, que ela né, nos estudos dela,
ela diz que menos de 20% da população tem realmente seu autoconhecimento. Então, seria importante que cada um, de acordo com o seu momento, e aproveitando, por exemplo, o gancho desse que a gente está vivenciando, que você comentou, que procurasse reavaliar questões pertinentes ao seu dia a dia. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos dentro de casa, né? Na grande maioria do tempo, quem talvez pode sair, mas o que é recomendado, que nós temos praticado, é estarmos dentro de casa. E, de novo, como eu falei anteriormente, não tem uma receita única. Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, eu jamais conseguiria essa técnica de fechá-lo num quarto. A minha é diferente. Então, eu vivencio os personagens com ele, de acordo com o que ele quer. A gente estabeleceu aqui em casa, minha esposa preparou um contrato, nós três sentamos à mesa, ele tem 5 anos, preparamos um contrato explicando que o contrato é a regra, né, explicando que como dentro, né, como ele tem um período integral na escola e não está tendo aula, mas tem algumas tarefas, atividades para serem feitas, então assim, é acordar de manhã, tomar o café, né, trocar de roupa, escovar o dente, aquela coisa, sentar-se e fazer as atividades. Feitas as atividades, vai assistir um pouco de televisão, jogar alguma coisinha e depois, né, tem as brincadeiras. Então é bem isso mesmo, essa invenção, até então a gente não precisou ter esse tipo de atitude, né? É um comportamento novo que nós estamos adequando e nós fomos calibrando, né, que é outra questão, também que a gente trabalha muito a calibragem, nós fomos calibrando com ele o que funcionava, né? Então eu já sei, né, o que funciona com ele e o que não funciona. Então é com o meu filho dentro do meu contexto, com o seu, com o do outro, com o do terceiro, também são de maneiras diferentes. Então, o se reinventar, o se descobrir, é justamente nesse momento entender qual que é a melhor atitude, né, que eu vou tomar. Aí eu vou tomar essa, vai dar certo? Eu não sei, eu tenho que tomá-la. Tomei a atitude, vou experimentar, né, fase da experimentação. Está funcionando bem? Perfeito. Não está. Então, o que eu posso mudar ainda dentro dessa atitude? Mudei. De novo não está funcionando, então vou ter que mudar a atitude. Desse jeito não está funcionando. Então, esse autoconhecimento vem nos desafiar ao tempo todo a estarmos modificando. Por isso que eu falei que ele é e tem que ser vivo. Então, se eu decidir parar de me conhecer, eu paraliso ali. Não tenho mais com o que crescer. Então, eu estou o tempo todo me autoconhecendo. E de acordo com as situações com as quais eu me deparo, aí tem a minha questão da minha criatividade, né, da minha escolha, do meu repertório que eu tenho de opção, que eu já passei por aquilo ou não, e aí para frente eu passo de cada um, né? Um passinho de cada vez. Sim, aí o Alexandre Martins está aqui perguntando, podemos dizer que autoconhecimento é o nosso desenvolvimento intelectual e quanto mais aprendemos, desenvolvemos nosso autoconhecimento? Sim. Então, o nosso autoconhecimento está totalmente ligado ao nosso conhecimento, ao nosso desenvolvimento intelectual? Também, porque veja bem, depende do que se entende também por desenvolvimento intelectual, né? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa do campo, né, que talvez não tenha tanta instrução educacional, mas ele com o tempo, né, ele aprendeu que tem alguns horários, que, né, tem as estações do ano que ele tem que arar, né, preparar a terra, semear, etc., para ele ter um resultado de uma colheita melhor, né? Ele tem um horário que ele deve regar, né, a lavoura, as plantas, seja lá o que for, né, dependendo do cultivo, para que a planta sinta menos, por exemplo, ao meio-dia não se molha, né, não se usa o regar porque é um sol muito forte, é sempre mais à tarde ou mais de manhã. E aí, por exemplo, ele também vai usar chapéu e camisa de manga longa para ele evitar esse cuidado que ele tem que ter com o sol, né? Então, eu diria que o autoconhecimento ele está ligado exatamente ao que eu escolho, né? De novo, volto às escolhas. Se eu quero intelectualmente me desenvolver, ok, também faz sentido. Quanto mais eu me autodesenvolvo, quanto mais autoconhecimento eu tenho, também eu tenho a questão do intelecto que vai junto, né? Que caminha, né? É o tal do repertório. Eu tenho aquilo a meu favor. Quanto mais eu leio, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais eu leio daquele tema,
mas sobre aquele tema eu posso discutir. Então desenvolver o intelecto ajuda, não é só isso. Exatamente. Então, ajuda e muito. Então, eu gosto muito que nós atuamos, nós damos os cursos sobre uma ferramenta comportamental que se chama Eneagrama. Tem até um livro que eu gosto muito, a sabedoria do Eneagrama, depois vai lá no e-mail de vocês, e é um autoconhecimento. Então, é uma das ferramentas que eu mais gosto, de tantas quantas outras que existem comportamentais, porque esta ferramenta, ela nos ajuda a compreender exatamente quando e de onde que vem esses comportamentos, essas atitudes nossas que nós não gostamos, e a que nós gostamos também. E ele abrange um ciclo muito grande de conhecimento, né, do nosso lado social, nosso lado afetivo, nosso lado sexual, a nossa história de infância, porque é lá que nós adquirimos a nossa personalidade. E aí as pessoas até me perguntam, como assim, Beth, na infância? Sim, porque até os 7 anos de idade, mais ou menos, é quando nosso cérebro mais cresce, anatomicamente falando, e é ali que esses comportamentos, nós aprendemos emocionalmente o que nos acontece, e tudo que nós experienciamos nesse período se torna verdade, mesmo que não tenha acontecido. Então, a partir dali, nós temos muitos comportamentos que, quando nós chegamos na vida adulta, eu ouço muitas pessoas falarem, eu sei que não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Eu sei que não deveria ter falado aquilo, mas eu falei. Então, esse autoconhecimento, se conhecer através de alguma ferramenta, também nos auxilia muito, não é? Ao nosso desenvolvimento. Quando eu conheci essa ferramenta, eu fiquei assim vislumbrada, falei, nossa, me desenharam inteira, como, né? E é mais ou menos o que a grande maioria das pessoas, quando nós aplicamos, tem essa reação. Como? Você falou com a minha mulher, com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo, enfim, é até divertido. Porque ali eu me dou conta das coisas boas que eu tenho, então meus pontos fortes. Então, o autoconhecimento está muito ligado a isso. Eu desenvolver mais, eu ficar atenta nos meus pontos fortes para que eu resolva os meus pontos limitantes. Então, é como o exemplo que eu dei. Se eu tenho aquela dificuldade com barulhinho, é uma limitação minha. Então, o que eu vou fazer? O meu ponto forte vai me ajudar a resolver isso. Ok? Então, é evitar me autocontrolar. Então, nós vimos também na inteligência emocional que não tem assim, não posso sentir. Isso não existe. Nós sentiremos. Já falei das amigas, elas disparam mesmo nossas emoções. Então, é como eu aprendo, esse autoconhecimento vem daí, para que eu possa lidar com as nossas emoções, com esses movimentos nossos, com os meus pontos fortes, para eu lidar com esses pontos limitantes. E aí o Tiago pergunta, Valamir, como que o autoconhecimento se dá no mundo corporativo, tendo em vista que é desafiado constantemente, qual é o drive que temos que ter? O quanto o ego pode atrapalhar no processo de autoconhecimento? Vamos inflar o ego. O nome já fala, né? O que ele pode atrapalhar. Ego já é uma coisa que já transcende bem isso daí, né? Vai lá buscar no nosso repertório. Então, assim, quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu conheço, mais eu entendo que eu tenho muito que aprender, né? Então, os grandes sábios, né, que a gente conhece aí, da história, diz que quanto mais eu sei, menos eu sei que eu sei, né? Então, você sempre tem algo para aprender. Então, tem dois nomes que eu acho que é legal, que até um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes, que é do Buckingham e do Clifton, se não me engano são esses os nomes. Eles dizem o seguinte, respondendo aí no mundo corporativo, 20% dos profissionais
eles usam os seus talentos, as suas capacidades, os seus pontos fortes para fazerem a diferença, né? E 80% na pesquisa mostra que o pessoal fica trabalhando os pontos fracos. Então, o que é importante? É importante eu, cada vez mais, entender no que eu sou bom e me desenvolver ainda mais naquilo, porque aquilo eu vou fazer de maneira prazerosa, como eu comentei, das pessoas que conseguem, em determinados temas, né, falar com muita eloquência, com muita tranquilidade, ele passa a mensagem, mesmo sendo um tema que eu não conheço, eu consigo absorver, né? Então, o importante, talvez, nessa questão do corporativo, é as pessoas procurarem perguntar também para si mesmas, né, o que eu estou fazendo nessa função que eu estou é a melhor para mim? Eu tenho efetivamente os recursos necessários, meus recursos, né, através dos meus autoconhecimentos, que me auxiliam positivamente nisso? Pergunta talvez para um colega, né, um colaborador, aí, um parceiro, ou mesmo um supervisor, um líder, se a performance dele está agradando, o que não está agradando, mas a primeira parte, né, do autoconhecimento é eu saber se aquilo que eu faço realmente me agrada. Porque às vezes tem uma outra posição dentro da empresa que aquela sim me agrada, para aquela sim eu tenho um meu talento mais desenvolvido, tenho mais pontos fortes. Ali eu vou desenvolver. Então tem os dois lados da moeda, né? Uma onde o colaborador, né, no caso, o liderado, se fazer uma autorreflexão, né, através dos porquês, se é o que eu estou fazendo hoje que me agrada, é isso que eu gostaria de ter na minha carreira, né? E do outro lado, o líder ter também essa humildade, talvez essa percepção de chamar, né, assim que identificar um liderado que talvez não desempenhe quanto necessita, para poder dar esse respaldo. Eu trabalho com o pessoal da INF, da FEBRABAN, há muitos anos, e a gente atende o pessoal da superintendência, gerente geral, subgerente, gerente adjunto e gerente de mercado. Então, é uma grande dificuldade quando você lida com bancos, né, que são públicos, a questão da estabilidade. Então, a pessoa tem que criar as suas ferramentas, porque não pode dizer para a pessoa, ou você dá resultado, ou então, né, porta da entrada serventia, né? Não pode. Então, esses recursos, cabe a cada um de nós desenvolvê-los. Então, o bom líder é aquele que sabe reconhecer no outro quais são seus talentos, seus pontos fortes e suas limitações, e auxilia, né? Que eu entendo que é uma missão do líder desenvolver o seu liderado. Então, vai muito dessa percepção, né? Para poder fazer a interação. E uma outra coisa que a gente fala muito, que eu acho que é importante, é o alinhamento de expectativas. Porque a partir do momento que eu entendo a expectativa do outro, naquele cargo, naquela função dentro da carreira, se é aquilo que ele quer ou não, eu tenho muito mais condições de auxiliá-lo, porque eu ajudo nele nessa autorreflexão, que automaticamente vem do seu autoconhecimento, né? Uhum. Então, assim, um drive bom aí, que nem o Thiago pediu, é eu buscar desenvolver mais os meus pontos fortes. Até a psicologia positiva bate muito nessa tecla, não é? De que a importância, né, ao invés de ficarmos batendo na tecla, ai, não consigo, ai, não dou conta, nos nossos pontos, que é a grande dificuldade do ser humano, quando a gente pede para as pessoas, fale para mim dos seus pontos fortes. Aí dá 2, 3, 4, 5. Então, me fala agora dos seus pontos limitadores. Aí enche uma folha escrita, né? Uma lista. Então, a psicologia positiva fala muito sobre isso. Buscarmos, termos mais foco nesses pontos fortes que nós temos, que nós reconhecemos em nós, e se nós não reconhecemos, como você mesmo colocou, Flamir, pergunte aí para os seus pares, para os seus colegas, para o seu líder, para o seu liderado, enfim, né? Para que você desenvolva muito mais esse lado que vai nos proporcionar muito prazer e que faz com que nós nos movimentemos melhor e, óbvio, a melhores resultados. Então, é muito por aí também, quando na minha opinião, né, esse drive tem que estar bem ali, acesinho. E pessoas que têm um ego grande, assim como pessoas que são medrosas, pessoas que são muito tímidas, pessoas que são muito agressivas, então
como é que eu lidarei? Qual dessas pessoas me incomodam mais? Não é? Uhum. Então, eu sou psicóloga, eu atendo pessoas. Então, se eu me incomodasse com características, né, todas as características, eu não atenderia ninguém. Uhum. Porque, ai, meu Deus, vem aquele lá que só é mimimi, só reclama. Ai, meu Deus, vem lá que aquele que está depressivo. Ai, meu Deus, vem lá que tem um ego desse tamanho. Não é? Então, uma das formas que eu gosto muito também, que você já comentou, Flamília, é dar esse passo para trás. É eu dissociar, eu me dar conta de novo o que me incomoda e o que eu posso fazer diferente. Assim como tem ambientes que me incomodam, que te incomodam, que você pode, como essa mãe com um filhinho que grita muito, muda de ambiente. Mas já está com criança, já está combinado isso, não é? Então, para a criança não se sentir presa. Então, tem, né, toda uma... São comportamentos que nós podemos inovar. Ela inovou isso nessa pandemia toda. Ali dentro, enfim. Então, e trabalhar também o quanto resiliente você é. Já ouviram falar de resiliência, não é? Então... Bota a tecla SAP embaixo, fala flexibilidade. Então, o Alcibert, ele tem uma pesquisa maravilhosa sobre resiliência. Ele pesquisou, então, pessoas que sobreviveram das grandes guerras, pessoas como aqueles... como é que... Aqueles que ficaram presos naqueles túneis aqui no Chile? No Chile. Então, como que eles sobreviveram e tantas quantas outras catástrofes de pessoas que sobrevivem. Então, a pesquisa dele é muito interessante porque mostra o grau de resiliência que as pessoas têm, que é essa flexibilidade. Então, eu gosto muito de dar o exemplo da esponjinha de lavar louça, que todo mundo tem uma esponjinha de lavar louça. Então, quando ela está cheia de água, está resiliente, eu aperto aquela esponjinha, ela contrai toda a sua energia. É assim que nós ficamos, como a gente está carregado de coisa. E quando nós soltamos, ela volta para o seu estado natural. Então, esse é o do bambu, né? Tem muita gente que dá o exemplo do bambu. Ele enverga, mas não quebra. Então, como está a sua resiliência, que também faz parte do nosso autoconhecimento, que é essa flexibilidade de lidar com as situações. Então, se existem pessoas, que nem o Tiago disse, né? Como que eu vou lidar com uma pessoa que tem um ego muito grande? A minha flexibilidade ali, minha resiliência vai ser fundamental. E eu costumo muito dizer para as pessoas, principalmente em coaching, né, que a gente fala aí do lado corporativo, as pessoas não são eternas naqueles cargos. Então, eu não preciso aceitá-las. Eu preciso e tenho obrigação de respeitá-las. E conviver. E vai passar. Aquele chefe, uma hora ou outra muda, você arruma outro emprego, você busca uma outra oportunidade dentro da tua empresa. Que movimento que você faz para você resolver aquilo que você não pode resolver, que é mudar teu chefe. E é muito ruim, chato para você, para outras pessoas provavelmente ele não seja. Então, quando a gente fala em resiliência, também isso é fundamental eu aprender a lidar com isso. Concorda, Vlamir? Nesse processo todo do autoconhecimento? Com certeza. A gente tem aí alguns bons exemplos, né? O estresse, por exemplo, que vem da terminologia da engenharia, né? Que é um termo muito usado na construção civil. O ponto de estresse. Então, tem que ser bem calculado para que aquela estrutura não se rompa. E a gente trouxe o estresse para o dia a dia, principalmente para o mundo corporativo, né? Então, eu preciso estar atento, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me desenvolvo, né, a partir do momento que eu assim o escolha, né, fazê-lo, eu tenho mais capacidade de trabalhar minha flexibilidade, a questão da resiliência, né? E um bom exemplo também que me vem à mente é a bola de tênis, né? A bola de tênis, ela entra, toda partida de tênis que tem é uma bola nova.
né? E a bola de tênis, ela entra na partida novinha, intacta. E ao final da partida, se você olhar, assim, grosso modo, ela continua sendo aquela bolinha de tênis. Mas, se você parar para observar mesmo cautelosamente, ela sofreu todos esses impactos durante a partida, né? Então, seria mais ou menos o que a gente passa no dia a dia. Então, talvez aí, pegando essa questão da bola, é importante que a gente tenha essa mesma, digamos assim, esse mesmo princípio, que é força, né, velocidade e direção. Então, a força que eu tenho, ela vem associada das minhas crenças, como você falou, que vem lá da infância, o enneagrama que nós utilizamos, adoramos muito, o DISC, Quantum, enfim, várias ferramentas, mas o enneagrama é um que eu também gosto muito, que eu compartilho com você, né, há anos já nesse aspecto, que nos dá essa condição de entender, nos entendermos melhor, né? Então, a minha flexibilidade, né, trabalhando um pouco na questão da resiliência, ela advém do meu repertório, do que eu tenho vivenciado. Então, num momento como esse, né, de pandemia, então, de novo, é um autoconhecimento novo. Eu vou ter que aprender a lidar com uma situação que eu nunca vivenciei antes, que é ficar, por exemplo, 24 horas dentro de casa durante dias, semanas, quem sabe meses. E aí eu tenho que ter uma dosagem, um equilíbrio emocional que me permita viver bem comigo mesmo, em primeiro lugar, né? Porque, por isso que o autoconhecimento é uma ferramenta fantástica, porque eu primeiro tenho que conviver bem comigo mesmo. Tenho que me amar, eu tenho que me aceitar, tenho que ter orgulho da minha história de vida, enfim. Saber que eu sou melhor para mim, tem muitas pessoas que me amam daquela questão, né, do que eu sou, pelo que eu sou, não pelo que eu faço, né, represento ou tenho. Então, todos esses atributos, essas questões, elas fortalecem a nossa crença, que também está agregado ali, né, aos nossos valores, para que eu possa ser o meu melhor. Então, assim, um ponto de equilíbrio, né, está relacionado à minha questão da autoconsciência, né? Então, eu aceito melhor as questões a partir do momento que eu me aceito melhor. Eu sou muito mais flexível. Então, se eu vejo que nem você falou no mundo corporativo, é eu entender que eu tenho que conviver da melhor forma possível, dentro do possível, fazer o meu melhor, né? Sempre. Eu acho que o grande segredo para trabalhar a questão do ego também é fazer o meu melhor, e não me achar que eu sou melhor, porque aí eu acabo dificultando o autoconhecimento. Se eu acho que eu sou melhor, então não tenho nada mais para melhorar, né? Então não tem ninguém melhor que eu. Então, aí também, de novo, a gente vai dar com os burros na água, né? Sim, e como nós falamos aí durante todas as nossas lives, que milagre não existe, ou existe, não é? Desde que nós provoquemos isso dentro de nós e nós nos surpreendemos. Aí a Elaine pergunta aí qual a ferramenta. Eu estou imaginando que é do autoconhecimento, quando eu falei do enneagrama. Essa ferramenta ela está disponibilizada no site da Idevo, www.idevo.com.br, os questionários, e aí nós oferecemos um pequeno resumo para vocês do resultado dos seus questionários. Então, vocês podem acessar, e ali tem conteúdos, inclusive, sobre essa ferramenta que nós disponibilizamos ali no nosso site, que podem ajudar vocês também a esse autoconhecimento. E o Vladimir falou algumas vezes aí da PNL, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a âncora. E quando nós falamos de âncora, pode ser um recurso para você trabalhar os recursos que você precisa desenvolver. Então, quando a gente fala de âncora, por mais que pareça assim, algo mágico, não é. Então, é um processo natural, porque a PNL trabalha com todos, ela transformou todas as nossas habilidades em técnicas. E, então, uma delas é a âncora. Então, quando a gente fala de âncora, vou pedir para que vocês pensem, por exemplo, num cheiro, num perfume, que toda vez que vocês sentem esse cheiro, vocês lembram de alguém ou de alguma situação. De uma música, que toda vez que toca essa música, não importa onde, vocês lembram de uma pessoa ou de um evento, de uma situação.
E assim vai, né? Cheiro, algo visual, ai, quando eu ouço sinos tocarem, ai, eu lembro lá daquela cidadezinha onde eu morava, enfim. Então, tem N estímulos. Então, o que é a âncora? A âncora é um estímulo externo que invoca dentro de nós uma sensação interna. E quando eu ouço aquela música, eu sinto aquele cheiro, aquele gosto, nossa, comi isso e lembrei da comida da minha avó, da minha mãe, sei lá. Então, são estímulos que nós colocamos, que nós temos, e que quando nós acessamos, nós sentimos a mesma coisa, tanto para coisas boas como para coisas ruins. Mas nós vamos pontuar as coisas boas. Então, eu preciso de paciência nesse momento que eu estou vivendo. Eu preciso de resiliência para esse momento que eu estou vivendo. Ok? Ok. Então, a âncora, ela tem que ser, quando nós a utilizamos como técnica, ela que tem que ser usada, eu vou falar de uma âncora sinestésica, de sensação, que é você apoiar teu dedo assim. Então, o dedão com esse dedo que se chama? Indicador. Indicador. Obrigada, Vlamir. Então, a hora que eu solto esse dedo, ele vai cair no mesmo lugar e aí a intensidade você que coloca. Ok? Então, se você vai apertar, toda vez você vai ter que apertar. Esse é o primeiro passo. Primeiro, escolha como que vai ser o teu toque. Então, antes de você tocar, você vai lembrar, eu preciso de paciência. Então, é importante que você busque aí dentro de você uma experiência qualquer que você viveu, e lembrando que o nosso cérebro, quando você fala de paciência, ele vai entender paciência. Paciência para eu ler um livro, paciência para eu ouvir alguém, paciência para eu assistir um filme, uma palestra, enfim. Paciência é paciência dentro do nosso cérebro. Então, você vai lembrar de uma situação qualquer que você considera que você teve paciência. E quando você se lembrar, podendo se ver, se ouvir e se sentir como se estivesse vivendo aquela situação, no pico da sensação boa, tem que ser nesse ápice daquela, putz, que paciência que eu estava ali, é nesse momento, que você vai juntar os seus dedos. Ok? Aqui você ancorou a sua paciência. E aí você vai fazer o teste. Pensa alguma coisa, fala qualquer coisa, quebra, né? Que a gente fala, quebra o estado. E aí você toca de novo e observa, sente se vem aquela memória ou a mesma sensação. Porque se vem a memória, vem a sensação. Se vem a sensação, vem a memória. Ok? Então, isso é uma técnica simples que a gente utiliza. Eu tenho uma pilha de âncora. Ah, Beth, eu posso colocar outros recursos? Pode. Porque isto vai servir como uma campainha para o meu cérebro lembrar que eu tenho esse recurso e eu posso utilizar. Como eu pedi para vocês lembrarem de uma música, de um cheiro, de um sabor, enfim. Então, existe isso dentro de nós, isso é real. São âncoras que nós desenvolvemos. Então, é natural dentro de nós. Agora, se está transformando em técnica. Brinquem com isso. Façam muitas vezes. Âncora não se perde, nem gasta. Então, quanto mais você acionar a tua âncora, mais ela vai fortalecer. Porque toda a aprendizagem nossa, ela vem, né, da ramificação neuronal nossa, da repetição. Então, quanto mais eu repito, mais eu fortaleço essa âncora. Então, vai chegar um momento que eu nem preciso mais fazer assim. Aquilo, eu estou vivendo uma situação que, vem a sensação aqui que eu estou falando com vocês de paciência. Então, mas para eu fazer âncora, eu tenho que conhecer, aí vem o autoconhecimento, qual é o recurso que eu preciso desenvolver e que eu tenho para me ajudar nesse momento. Então, é uma das alternativas que se pode usar, não é, Vlamir? A gente ensina muito dessas técnicas aí nos nossos cursos, então,
a âncora, o autoconhecimento com o teste que vocês podem fazer aí do Eneagrama e ter aí um resuminho para vocês aproveitarem para se autoconhecer, podem utilizar. Isso faz um bem danado, já ajuda a nos conhecermos. E quando nós utilizamos esse conhecimento para olhar para o outro, e eu entender como que o outro funciona, eu também vou saber que é um autoconhecimento, eu vou conhecer aquelas características e saber como lidar com o outro. Mas eu preciso primeiro saber de mim. Não é? Inclusive, talvez, assim, indo para o lado mais lúdico, né? Enquanto você falava, eu me lembrei de 2 filmes que eu acho que, mesmo quem já assistiu, vale a pena assistir de novo, porque agora a gente vai com um foco mais direcionado no autoconhecimento, né? A questão da âncora ou da ancoragem, como a gente trabalha na programação neurolinguística, um filme muito interessante é o Ratatouille. Lá do meio para o final do filme, a partir do meio mais ou menos, que aparece um crítico culinário, que ele pede para que o surpreendam, né, que sirva um prato, ele pede um prato, e quando ele prova daquele prato, a âncora dele é tão forte que ele viaja no tempo, e o filme retrata isso, talvez seja uma forma da pessoa até enxergar, né, como é que a âncora funciona. Então, esse crítico de arte, ele vira uma criancinha, e ele volta na memória, lá na casa da mãe dele, quando a mãe dele preparava aquele prato para ele. Então é uma âncora gustativa, né, que tem a ver com o paladar da pessoa, né. Esse é um filme que eu acho bastante interessante e oportuno. E um outro, para entender bastante do autoconhecimento, das reações, do medo, da raiva, enfim, tudo que nos movimenta, os sentimentos que nós temos o tempo todo, das nossas percepções, dos porquês que eu falo tanto, é o Divertidamente, né? É um filme super gostoso de assistir. Eu já assisti algumas vezes. Eles têm as mensagens subliminares lá que a gente vai entendendo a partir do momento que a gente presta atenção, entende por que aquela sinapsezinha está falando, né, daquela forma, que traz aquela recordação, que traz aquele cheiro, que traz aquela lembrança, que traz aquela emoção. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda em todos esses aspectos. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu me conheço, mais condições eu tenho de fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, né? Ser mais feliz, que acho que é fundamental no dia de hoje. A pergunta é, você é feliz? O jeito que você está levando a sua vida hoje é a maneira como você imaginava que seria nessa altura da sua vida, né? Se sim, ok. Se não, o que é que eu posso fazer diferente, né, que eu ainda não fiz? Por que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo e não resolvo fazer algo diferente, experimentar algo novo? Então, tem várias situações. De repente, eu sempre quis tocar um instrumento e não tive tempo, por N razões, fui deixando para segundo, terceiro, quarto plano. De repente, é o momento de fazer isso, aprender o idioma, pensar no futuro, fazer um curso, quero aprender a cozinhar e não sei. Então, todas essas questões, elas nos ajudam a ser felizes, a sermos felizes. Então, assim, o autoconhecimento, essa descoberta, eu nem sabia que eu era tão bom nisso, né? Já escuto muitas pessoas falando isso, né? O coaching também é um recurso muito importante para quem quer trabalhar seus pontos fortes, né? Quer sair de um ponto A e chegar num ponto B, quer dizer, quais os recursos que ele vai precisar, as técnicas e ferramentas que vão ser disponibilizadas para ele. Então, assim, existe N recursos, né? O que a pessoa não pode é continuar se lamentando, continuar arrumando as suas desculpas, né? Acreditando, como eu falei no início da nossa conversa, que a maior loucura do mundo é fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Se eu realmente, de verdade, quero um resultado novo, eu vou ter que ousar fazer coisas que ainda eu não fiz, independente delas darem certo ou não. Só erra quem faz, né? Quem faz não vai errar nunca, quem não faz. Então, por isso que não tem receita certa, não tem receita errada, né? O caminho das pedras, cada um vai ter que buscá-lo da sua maneira. Porque se de repente falar para você, segue por esse caminho, vai até tal lugar, passa por aquela ponte, mas toma cuidado que aquela ponte vai cair. Você vai pensar, vai cair porque você. Se for eu, não vai. Por quê? Porque eu tenho um jogo de cintura melhor, na infância eu fiz ginástica, eu era o melhor atleta, então não vai cair comigo. Então, vai fazer a sua trilha, é melhor você seguir a sua. Né?
O seu repertório ele vai ser de acordo com a sua experiência, daquilo que você vivenciar. Sim, é importante, estava ouvindo aquela Coen, né? A monja. A monja Coen, e ela falava muito Nossa sobre... amiga, né? Oi? Nossa amiga. Tivemos com ela em alguns eventos, compartilhando com ela. Então, ela fala muito desse momento que vivemos, e eu acho que é bem pertinente para esse autoconhecimento, como que tamanho que é o seu orgulho nesse momento que vivemos. Que tamanho que é seu orgulho, e orgulho desde, eu tenho que eu falei inovação, o que eu tenho que fazer, que sejam de pequenas coisas, até para eu me sustentar. Então, tem pessoas, como foi dito aqui, tem um ego muito grande, e de repente perde o emprego, e aí o que eu vou fazer? Porque não dá para arrumar muito emprego agora, não é? Mas se eu acreditar que eu não vou arrumar, eu não vou arrumar. Se eu acreditar que eu vou arrumar, eu vou arrumar. Então, o Henry Ford já dizia há mais de 100 anos, que tinha toda essa tecnologia, esse conhecimento que nós temos do funcionamento do cérebro. Que se você acredita que vai dar certo, ou se você acredita que não vai dar certo, ambas acontecerão. Qual é que você escolhe? Então, o pensamento positivo é muito importante, sim, para a gente atrair, quando a gente fala, né, de energia, enfim. Então, voltando aí um pouquinho para esse lado do orgulho, que tamanho que está meu orgulho? Até para dentro de casa, que tamanho que está meu orgulho para ajudar a lavar uma louça, limpar um chão, limpar um banheiro, né? Limpar o banheiro. Então, que tamanho que está o teu orgulho para isso? Que tamanho que está teu orgulho? Perdi o emprego, para eu pedir, para eu até dizer. Tem gente que tem vergonha até de falar. Meu salário diminuiu, perdi o emprego, ou seja lá o que for. Então, se dá conta disso, e que é um momento de trabalharmos, entrarmos em contato com isso, baixar isso, né, esse orgulho. Baixar o orgulho é nos tornarmos mais humildes. E a humildade faz um bem danado. Então, quando nós fazemos coisas boas, a serotonina do nosso cérebro aumenta, que é que nos dá prazer e nos mobiliza mais para a ação. Então, prestar atenção nesses movimentos nossos, o quanto é que eu estou sendo mesquinho, o quanto é que, nesse momento, eu estou me conhecendo, porque é o momento de nós nos conhecermos e conhecermos mais quem está ao nosso redor, ou quem está do outro lado, não é, dessas telinhas que nós estamos lidando, porque é diferente, é uma forma diferente. Então, o que é que você está fazendo? Você está com medo? Está sendo muito bravo, muito áustero? Se você é líder, lá com os teus liderados, que você está sabendo como que eles estão fazendo, a gente só vai medir pelo resultado. Então, se você é uma pessoa controladora, não, tem que ver a pessoa trabalhando. Às vezes a pessoa está ali enrolando, mas você acha que ela está trabalhando, não é? Então, como que você está lidando com isso? Se não é o momento dessas reflexões, não é? Alguém colocou aqui, o amor é muito importante. Sim, não é? Nesse momento que é diferente que nós vivemos. Né, Vlamir? O que você pensa? O Vlamir está pensativo aí. O que vem aí? Tô pensativo, estou ouvindo você, aí a minha mente viaja aqui, né? Nas situações, vai refletindo, porque realmente é muito dessa questão. Eu gosto muito de citações, de citar um filme chamado Race, né, que significa raça em português, que é do Olsen, de um atleta olímpico americano, negro, e que foi a revelação nas Olimpíadas de 36, quando Hitler começava o movimento ariano lá. Esse filme, ele mostra exatamente o autoconhecimento. Era uma pessoa, e vai na linha da humildade que você falou. Ele era uma pessoa que tinha um talento incrível, ele sabia, ele tinha um autoconhecimento que a vida dele, ele nasceu para correr, e, no entanto, ele vivenciou várias questões de desafios, né? Entre eles, a questão da humildade, que ele precisou no filme, retrata isso, que
que ele teve que tê-la, e é óbvio que ele tem do outro lado um apoio, né? Então eu acredito muito nessa questão da energia, né? Eu trabalho com análise bioenergética, e a energia, existe o tempo todo, né? Somos energias, trocamos energia, se estivermos junto com pessoas, criamos um campo energético que fortalece, enfim, dependendo do que está acontecendo, também derruba, né, depende da situação. Mas, assim, esse filme, ele retrata bem isso. A humildade dele fez com que ele encontrasse um caminho para ele chegar até lá. E mesmo durante essa trajetória, houveram também situações de escolha, que ele teve que escolher. Ele poderia escolher não ir ou ir, diante de uma situação que aparece no filme, que tem a ver com ideologias. Então, a todo instante, nós somos testados, nós somos colocados em situações, como eu falei, a pandemia não dá para ser um exemplo, porque é algo que o mundo está aprendendo, né? Somos hoje de uma forma, seremos depois da pandemia de outra forma, isso é um fato, né? O mundo vai mudar, todos nós iremos mudar, vários comportamentos, várias questões, inclusive essas questões das lives, né? Desse universo de usar a tecnologia a nosso favor. Então, é algo que eu acredito que tem muito a ver com isso. Então, a humildade, ela também tem a ver com a lei da atração, né? Que a gente fala sobre os segredos, a lei da atração é aquela que me permite. Quanto mais humilde eu sou, mais eu tenho facilidade de reconhecer se eu estou sendo assertivo ou não nas minhas decisões, né? Obviamente, se o meu ego infla, eu não enxergo mais nada à minha frente. Eu já paraliso ali. Se eu me acho the best, pronto, já é um motivo, é mais ou menos levando um pouco para o lado comercial corporativo, é não prestar atenção no concorrente, né? Se eu entendo que o meu produto é o melhor, eu já estou fadado a ser derrotado já. Se o meu produto é o melhor, eu tenho que cada vez investir mais para que ele continue sendo o melhor. A gente tem alguns exemplos aí para não falar aqui, né, jabazão do pessoal, mas assim, de marcas famosas que tem um percentual altíssimo no desenvolvimento, na melhoria, na questão do marketing. Então, esse também tem que trazer para o nosso universo pessoal. Como é que eu me porto, como é que eu me apresento, como é que eu represento, né? Se eu sou uma pessoa mais articulada, se eu sou uma pessoa mais otimista, né? Usando da questão do positivismo, da psicologia positiva, se eu acredito que as coisas vão dar certo, se eu sou bom no que eu faço, então eu vou convencer, né, usar o termo convencer, mas assim, eu vou persuadir, eu terei elementos com facilidade que vão me levar a ter o resultado que eu tenho que ter. Então, aí por isso que tem, na área de vendas, temos assim, verdadeiros fenômenos, né, de vendas, cada um na sua área, no entorno do produto, ou mesmo serviço, porque a pessoa acredita tanto na capacidade dela e no produto que ela tem à mão, que ela faz vencer qualquer tipo de barreira de concorrência e tal. Então, trazendo para o nosso lado pessoal, é isso. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me apoio nos meus pontos fortes, quanto mais eu os fortaleço, mais o meu talento também se fortalece com isso. E aí eu tenho muito mais condições de sucesso, porque eu sou feliz. Eu transcendo felicidade, eu passo felicidade. Então, as pessoas, pela minha empatia, pela minha simpatia, pela minha alegria, eu acabo contagiando positivamente ao ambiente, as pessoas onde eu estou. Isso mesmo. Então, nós estamos aí já chegando no nosso, finalmente, do nosso tempo. Nossa, então, a nossa gestão do tempo, né, para não ultrapassarmos também, que nós já falamos sobre gestão do tempo, eu quero falar para vocês de mais um livro. Esse livro, Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, tem bastante atividades aqui de autoconhecimento, bem interessantes, que você pode desenvolver, não é? Desenvolver, que ajuda bastante também. E eu vou retomar nesse livro que o Gabriel falou, que eu também amo de paixão. A capa está diferente, porque o meu é bem mais antigo, tá? Mas é o mesmo livro. O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, que traz aqui potenciais maravilhosos para nós autodesenvolvermos, e que, além aquele do Enneagrama e tantos quantos outros que existem, né, mas são alguns aqui que eu utilizo bastante aí no meu dia a dia, nas minhas atividades, enfim. Eu quero agradecer ao Vlamir por estar conosco hoje. Se você tem mais alguma, deixar uma mensagem aqui para todos nós, e se tiver mais alguma dica de algum outro livro, enfim, a sua hora. Eu tenho alguns livros, As Sete Leis Espirituais do Sucesso,
Eu acho que é um livro bastante interessante, de Deepak Chopra. Aquele que eu comentei agora há pouco, Descubra Seus Pontos Fortes, também são livros interessantes. O Poder do Hábito, um livro que eu gosto muito também, que ajuda a pessoa a entender o processo, né, para ela começar e praticar. E um mais na linha que tem a ver com pesquisa e tal, mas é light, é o Jeito Harvard de Ser Feliz. São todos livros que têm, cada qual, o seu ponto, né, focal para ser trabalhado, assim como esse que você colocou. O que é importante é a pessoa ler a resenha e ver se o momento dele, se aquele livro tem a ver com o momento dele. Que eu acho muito importante. Eu entendo um livro mais ou menos como um prato, né, falando de gastronomia. Às vezes eu estou com vontade de comer, e eu falo isso para as pessoas, tá? Às vezes eu estou com vontade de comer, sei lá, uma massa, um nhoque, ao molho, sei lá, quatro queijos. E aí eu vou comer e chega lá, tem lá, sei lá, arroz e feijão. Beleza, eu gosto de arroz e feijão também, mas naquele dia, se eu pudesse ter a opção de comer o prato que eu estava com vontade, seria muito melhor. E um livro também. Leia a resenha de cada um deles, vê qual que reverbera melhor, qual que faz sentido para o seu momento de vida, que eu acho que isso é fundamental. E aí eu vou absorver muito mais, né? Eu estarei mais assim, eu vou digerir melhor, porque o meu apetite está focado naquilo, se é massa, né? Usando a questão da gastronomia, se é uma carne, se é um assado, né? Se é um cozido, enfim. O livro é a mesma coisa. Então, existe uma infinidade deles, é importante a pessoa entender, para o momento dela que ela está vivenciando, pela busca, né, pelos questionamentos lá, pegando no gancho dos porquês, eu me dei conta se de repente eu estou, como você falou, estou sendo muito orgulhosa ou estou sendo muito reticente naquele termo, o que eu posso ler, qual leitura, né, poderia para mim fazer sentido naquele momento. Né? O Monge Executivo, por exemplo, é outro livro que promove reflexões bastante interessantes, também que vão nessa linha do autoconhecimento, né? E trabalha a questão do ego. Então, assim, o ego pode ser entendido como grande vilão. Se eu permitir, ele vai tomar conta, né? Então, é importante a humildade, fazer esse equilíbrio entre o que eu quero aprender, aonde eu pretendo chegar, de que maneira eu quero trilhar esse caminho, né? Se eu quero ser feliz trilhando esse caminho, porque como você falou, nenhum chefe, né, que está lá, ele é eterno, nem nós somos. Então, assim, nesse meu momento de vida, na minha vida, durante a minha vida, minha passagem de vida na Terra, o quanto que eu quero ser feliz. Eu quero, né, que tem uma brincadeira, que eu quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, se eu quero ser feliz, eu posso escolher fazer de uma maneira menos traumática, né, mais inteligente. Aí, nessa hora, o meu autoconhecimento vai fazer toda a diferença. Quanto mais autoconhecimento eu tiver, melhor vão ser os resultados pelos quais eu busco, né? Muito bem, muito obrigada, Vlamir, pela sua participação hoje. E eu quero mandar um recadinho para o Tiago, que tem uma pergunta que você fez, Tiago, que é sobre a síndrome de burnout. E como amanhã é um tema só sobre isso, eu guardei a sua pergunta para levar para amanhã, ok? Não esquecemos da sua pergunta, não esquecemos da sua pergunta sobre esse tema que é bem curioso e falaremos amanhã. A nossa live é sobre esse tema. E fechando também, não é, com o autoconhecimento, então lembrar sempre que o autoconhecimento é um movimento diário de nos autogerirmos, nos auto-administrarmos, não é isso? Através das nossas competências, tanto as nossas competências sociais, que nós influenciamos e nos influenciamos, e também pelas nossas competências pessoais, que está ligada totalmente às nossas emoções, ao nosso otimismo, à nossa compaixão, não é? Então, a nossa humildade, que falamos bastante sobre isso também hoje. Então, que tudo isso fique aí para vocês refletirem, utilizarem. Qualquer dúvida, nós estamos por aqui, é só nos acessarmos. E que vocês tenham uma excelente noite, bons sonhos, descansem bastante, trabalhem. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, é um feriado, você vê que lindo, Vamos emendar o feriado, prolongado. gente. Vamos emendar o feriado e vamos ficar em casa. Todos juntos, tá? E à noite temos essa live sobre o burnout, que é muito interessante. Ok? Maravilha. A todos, muito obrigada.
Obrigado pela oportunidade aí, espero ter colaborado. Estamos, né, à disposição, como você falou, é um prazer para nós, a missão de vida, esse compartilhamento de conhecimento. E, de novo, né, reforçando, quanto mais eu passo, quanto mais eu compartilho, mais eu cresço, mais eu aprendo. Então, vamos praticar essa questão da doação nesse aspecto, né? Vamos entender que o mundo está precisando de mais amor, de mais compreensão, mais paciência, mais resiliência. Então, que cada um, de alguma forma, faça o seu melhor. O importante é que faça o seu melhor. Não existe o melhor do outro, o melhor que o meu. Não, vou fazer o meu melhor, sempre que possível. Legal. Beijo, pessoas queridas. Até amanhã. Tchau. Bora lá. Boa noite.